A incrível jornada dos furacões. Uma aventura meteorológica. E aí, pessoal? Prontos para uma viagem emocionante pelo mundo dos furacões? Essas super tempestades são tão grandes que podem ser vistas do espaço. Vamos mergulhar fundo nesse turbilhão de informações e descobrir todos os segredos dessas gigantes da natureza. O berço dos furacões, águas quentinhas e ar úmido. Imaginem uma piscina enorme e quentinha. Agora multipliquem isso por 1 milhão. É assim que começa a formação de um furacão no oceano, em águas com temperaturas acima de 26,5 graus Celsius. É como se o mar fosse uma panela gigante no fogão. Mas por que a água precisa estar tão quente? Bom, o calor faz a água evaporar rapidamente, criando um montão de vapor d'água. Esse vapor é o combustível do nosso futuro furacão. Curiosidade: sabia que a maioria dos furacões nasce perto do Equador? É lá que encontramos as águas mais quentinhas dos oceanos. A dança dos ventos. O balé da natureza. Agora vem a parte legal. Todo esse ar quente e úmido começa a subir, criando uma área de baixa pressão perto da superfície do oceano. É como se fosse um ralo gigante sugando o ar ao redor. Mas espera aí, tem mais. Entra em cena o efeito Coriolis. Parece nome de feitiço de Harry Potter, né? Na verdade, é um fenômeno causado pela rotação da Terra. Ele faz com que os ventos comecem a girar em torno desse centro de baixa pressão. No hemisfério norte, os ventos giram no sentido anti-horário, como se fossem um peão gigante girando ao contrário. Já no hemisfério sul, eles giram no sentido horário. Legal, não é? Curiosidade: se você pudesse ver um furacão de cima, ele pareceria um redemoinho gigante. De bebê a gigante. O crescimento de um furacão. Conforme mais ar quente sobe, mais ar frio desce para ocupar seu lugar. Isso cria um ciclo que faz a tempestade crescer cada vez mais. É como se fosse um liquidificador natural gigante. Este processo tem várias etapas. Primeiro, temos o distúrbio tropical, que é o bebê furacão. Ventos fracos e algumas nuvens de tempestade. Em seguida, a depressão tropical. O bebê está crescendo. Ventos de até 62 km por hora. Depois, a tempestade tropical. Agora temos ventos de até 118 km por hora. Nessa fase, a tempestade ganha um nome. E finalmente, o furacão. Quando os ventos ultrapassam 119 km por hora, temos oficialmente um furacão. Uau! Curiosidade: os nomes dos furacões seguem uma lista alfabética. Cada ano começa com a letra A e vai seguindo. Que tal sugerir um nome para um furacão? As categorias dos furacões: de forte a devastador. Os furacões são classificados em 5 categorias, baseadas na velocidade dos ventos. Vamos conhecê-las. Categoria 1. Com ventos entre 119 e 153 km por hora. Pode derrubar algumas árvores e causar danos leves em casas. Um exemplo é o furacão Dani, de 1997. Categoria 2. Com ventos entre 154 e 177 km por hora. Causa danos em telhados e janelas. Árvores maiores podem cair. Um exemplo é o furacão francês, de 2004. Categoria 3. Com ventos entre 178 e 208 km por hora. Pode causar inundações graves e danos estruturais em edifícios. Um exemplo é o furacão Ivan, de 2004. Categoria 4. Com ventos entre 209 e 251 km por hora. Causa danos catastróficos. Casas podem perder o teto ou desabar. Um exemplo é o furacão Harvey, de 2017. Categoria 5. Com ventos acima de 252 km por hora. Destruição total de algumas áreas. Edifícios, casas e vegetação podem ser completamente destruídos.
Um exemplo é o furacão Irma de 2017. Curiosidade: o furacão mais forte já registrado foi o Patrícia, em 2015, com ventos de até 345 km por hora. A anatomia de um furacão. Conhecendo o monstro. Um furacão é como um bolo em camadas, cada parte com sua função. Primeiro, temos o olho. É a área calma no centro, onde os ventos são fracos e o céu pode até estar limpo. Tem geralmente entre 30 a 65 quilômetros de diâmetro. Depois, a parede do olho. É a região mais perigosa. Aqui encontramos os ventos mais fortes e as chuvas mais intensas. Em seguida, as bandas de chuva. São faixas de nuvens que se estendem para fora do centro, trazendo chuvas fortes e possíveis tornados. E por último, a circulação externa. É a parte mais externa do furacão, que pode se estender por centenas de quilômetros. Curiosidade: alguns furacões podem durar semanas viajando milhares de quilômetros antes de se dissiparem. O furacão Milton, nossa tempestade mais recente. Vamos falar sobre o Milton, nosso furacão mais recente. Ele se formou no Golfo do México em setembro de 2024 e atingiu a Flórida. O Milton começou como uma pequena tempestade tropical, mas rapidamente ganhou força sobre as águas quentes do Golfo. Quando atingiu a costa da Flórida, era um furacão de categoria 2, com ventos de até 165 km por hora. Felizmente, não foi tão forte quanto alguns furacões anteriores, mas ainda assim, causou chuvas fortes, com mais de 300 milímetros em algumas áreas. Provocou inundações em cidades costeiras, deixou milhares de pessoas sem energia elétrica. O Milton nos lembra que, mesmo com toda a nossa tecnologia, a natureza ainda pode ser imprevisível e poderosa. Como nos protegemos dos furacões? Hoje em dia, temos várias ferramentas para nos ajudar a lidar com os furacões. Primeiro, satélites. Observam a formação e o movimento dos furacões do espaço. Depois, aviões caçadores de furacões. Voam dentro da tempestade para coletar dados. Também temos boias oceânicas. Medem a temperatura da água e a velocidade dos ventos. E, claro, supercomputadores. Usam todos esses dados para prever o caminho e a intensidade dos furacões. Com essas informações, as autoridades podem avisar as pessoas com antecedência, salvando muitas vidas. Curiosidade: os caçadores de furacões voam em um avião especial chamado WC-130. Eles chegam a voar através do olho do furacão. Conclusão: respeitando o poder da natureza. Os furacões são fenômenos incríveis que mostram o poder impressionante da natureza. Eles nascem nos oceanos quentes, crescem com a energia do vapor d'água e dos ventos e podem se tornar tempestades gigantescas e destrutivas. Entender como os furacões funcionam nos ajuda a nos prepararmos melhor e a proteger nossas comunidades. E quem sabe, talvez um dia você se torne um meteorologista e ajude a desvendar ainda mais segredos dessas fascinantes tempestades. Lembre-se, conhecimento é poder, especialmente quando se trata de fenômenos naturais tão impressionantes quanto os furacões. E aí, curtiu essa viagem pelo mundo dos furacões? Qual parte você achou mais interessante? Deixe seu comentário e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e família. Até a próxima aventura meteorológica!